Provérbios capítulo 3. Vamos ler alguns versículos de Provérbios capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 12. Provérbios 3 é um conselho do pai, um conselho paternal e um conselho de sabedoria. Palavra de Deus, né? Adotei esse livro e estou lendo nas minhas meditações e fiquei muito impactado. Inclusive ontem a gente falou sobre a excelência da sabedoria no culto lá. E hoje eu quero continuar com uma mensagem muito forte, onde Deus tem falado ao meu coração. Conselho paternal, tem pelo menos aqui 5 conselhos nesta noite que Deus dá para mim e você. Olha o que é que diz a palavra. Meu filho, ou em outra tradução, filho meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que em seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Versículo 6, a igreja. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Verso 8, a igreja. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Verso 10. Meu filho, ou filho meu, ou minha filha, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Verso 12. Porque o Senhor... Pai querido, queremos te agradecer por esta noite tão especial. É uma noite de quarta-feira, ó Pai. E a gente já percebe com a leitura da palavra que o Senhor quer nos aconselhar nesta noite, ó Pai. Através da tua palavra, Deus. E o tratamento que o Senhor dá a cada um de nós. Meu filho, em primeiro lugar, não se esqueça. Não esqueça da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos, a minha aliança. Pai querido, obrigado porque o Senhor tem nos exortado, ó Pai. Seja na escola bíblica dominical, seja no culto matinal, seja no culto de um domingo pela manhã, assim também como na quarta-feira, ó Pai. O Senhor sempre tem falado conosco, para Deus que possamos aprender de Ti, ó Pai. E obrigado por esse manual de sabedoria, que é o livro de Provérbios, que é a Tua palavra, Deus. Nos ajuda, ó Pai, a receber esse conselho paternal. Não permita, ó Deus, que fiquemos aborrecidos quando o Senhor nos repreende, porque o Senhor ama. O Senhor repreende a quem ama. Ah, meu Deus, nos ajuda, Pai, a entender a Tua repreensão. Sabemos que Tu és um Deus bom. Bom só tem um que é Deus. Foi o Teu Filho que disse, o Senhor é bom. E o Senhor está tratando de cada um de nós, ó Pai. Obrigado porque nesta noite a Tua palavra revela, Pai, a Tua vontade para nossas vidas. Ó Deus, que possamos entender esse conselho de sabedoria, conselho paternal, assim como acabamos de ler, Pai. O capítulo 3 inteiro, Pai, vem nos aconselhando e mostrando o caminho excelente, o caminho melhor. É o caminho da humildade e o caminho da sabedoria para compreender e ouvir a Tua voz. Que todas as outras vozes, ó Pai, possamos deixar de ouvir, menos a Tua, Pai. Vamos continuar ouvindo a Tua palavra e que nesta noite o Senhor fale conosco. O Senhor já falou através do louvor, através de cada irmão que chegou aqui à frente, mas agora queremos pedir, ó Pai, que também a Tua palavra manifesta nesse momento, através da exposição, possamos aqui, ó Deus, ficar com o coração mais quieto e depender do Senhor, não confiar em nós mesmos ou na nossa sabedoria. A nossa confiança está no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores.
o Deus Todo-Poderoso, o Deus que por nós tudo executa. Fala conosco que estamos aqui presencial, fala também com teus servos que estão online, ó Pai, a confiar somente em Ti, ó Pai. Tantos testemunhos de confiança, Tu és o Deus maravilhoso. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, continua falando conosco, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? A gente vai percebendo, lendo Provérbios, né, o quanto Deus, Ele nos ensina. A gente sabe que esse livro foi escrito por Salomão, que pediu a Deus, Deus apareceu a ele e perguntou o que é que ele queria. O que ele quisesse, daria. E ele pediu o quê? Sabedoria. Então, se você for ver o capítulo 1, a gente vai identificar o autor, está aqui no próprio livro, Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, e para se entender as palavras da prudência. No versículo 13 ele diz ainda, para receber a instrução e o entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o entendido adquirir sábios conselhos. É um livro de conselhos. O conselho, irmãos, é maravilhoso. Embora no mundo diz que se conselho fosse bom, não seria dado, seria o quê? Mas os conselhos de Deus são bons. E quem não ouve conselhos raramente acerta. Precisamos ouvir, sim, o conselho do pai e da mãe. Deus aqui nos trata como filhos, e eu fiquei muito impressionado lendo esse texto e vendo todo o contexto. Aqui está um verdadeiro conselho paternal, baseado nesses versículos que acabamos de ler, pelo menos esses 12 versículos, do capítulo 3, de 1 ao 12. Filho meu, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Meu filho, a vida se lhe apresentará muitos sábios, muitos conselheiros, muitos professores, amigos e influenciadores, mas nenhum conselho supera o amor de Deus na minha vida e na tua vida também. Então o melhor conselho é o conselho do Senhor, que deseja o meu bem e o seu bem mais profundos. Essas palavras do rei Salomão são do coração de Deus para mim e para você. É um Pai celestial cheio de amor, que deseja guiar os meus passos e os teus passos também. Irmãos, lâmpada para meus pés é a tua e luz para os meus. Aqui é a palavra de Deus nos dando a ciência, a sabedoria, como andarmos em gratidão e atendendo o conselho de Deus. Não se trata de regras para limitar a mim e a você, não, mas de verdades para libertar a cada um de nós. Então, a gente vai ver aqui alguns conselhos. Eu começo já com o primeiro, baseado no texto sagrado. Acolha o amor e a verdade, né? Ele, assim, primeiro ele pede para você lembrar, ter memória. A memória é muito importante. Eu já estava lendo o conselho de Moisés, aliás, o discurso de Moisés, segundo discurso, e Moisés faz uma lembrança de todo o êxodo, de tudo que Deus já fez na sua vida. Você pode ter ideia quantas vezes Deus nos ajudou. Tem aquela música, né? Tente lembrar o que Deus já fez na sua vida. Tente lembrar quantas vezes Ele te ajudou. Porque Ele vai deixar você na mão agora. Ele vai continuar ajudando você. Mas às vezes Deus permite situações na nossa vida para a gente entender e buscar. Lembre-se dessa coisa. A memória é a guardiã da alma. Versículos 1 e 2. Lembra-te do teu Criador. Sempre Deus está nos lembrando a memória. E não esqueça dos benefícios de Deus. Lembra do Salmo 103? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Parece que muitas vezes nossa memória está fraca e a gente rapidamente esquece os favores de Deus. Deus tem nos ajudado até hoje. Se chegamos até aqui, é a graça e a misericórdia de Deus. E se chegaremos amanhã, também a misericórdia e a graça de Deus, porque estamos aqui, irmãos, na dependência total do Senhor. Então, primeiro, lembre-se, porque se você lembrar, o que é que o texto diz no versículo, capítulo 3, o versículo 1, olha, porque se você lembrar, verso 2, eles aumentarão o quê? Os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Como é bom andar com Deus. Quem que não quer ter vida de paz? Quem não quer ter uma vida sossegada? E aqui o sábio dá esse conselho. Foi o primeiro perigo, aqui fala,
que ele não é desconhecido. O esquecimento, cuidado para não esquecer de Deus, o que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família. Quando você se esquece do ensinamento, o coração fica vulnerável. E qualquer vento de doutrina, Deus não liga para você. Você está em pecado, Deus não está contigo. Eu quero tirar essa palavra de maldição, por Deus é na tua vida. E essa prova você vai vencer no nome de Jesus. Então o ensinamento bíblico é muito claro. Temos um Deus que não esquece da gente. É um Deus que é misericórdia. E aliás, irmãos, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos o quê? Consumidos. A gente nem merece, mas a misericórdia dele não tem fim. Elas são grandes e se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Então, lembre-se sempre de Deus, tenha essa memória. Não é? Então aqui, ele traz essa palavra. Guardar a lei não é decorar frases, mas tê-las como filtro no nosso coração em cada decisão que vamos tomar. A promessa é clara. Aqui temos longevidade, temos shalom, paz integral. A pessoa que não esquece de quem é, a quem pertence, ele não vai esquecer que Deus é que vai sustentar a mim e você. Quem sustenta a mim e você é o Senhor. Quando estamos na presença dele, ele vai nos guiando. Deus me guiará. Sim, Deus me guiará. Meu Deus me guardará. Lembra daquele hino? Os perigos que me cercam, muitos são. Forte vendaval, assaltando vem. Então, tanta coisa para intimidar. Mas eu quero dizer, você venceu. Esta quarta-feira foi um milagre. Foi Deus na sua vida. E pode se preparar para ter uma noite de paz, tranquila. E vamos seguir assim, vencendo. O mês de junho vai ser uma bênção na minha vida e na tua vida também, irmãos. Em nome de Jesus. Então aqui, lembrar de Deus sempre. A pessoa que não esquece quem é e a quem pertence, com o equilíbrio mesmo, em meio ao caos, ele fica firme, ela fica firme na presença do Senhor. A memória em Deus prolonga a nossa vida. Lembrar do Senhor. Ô irmãos, aquele rei que Deus disse para ele, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás. Olha. E ele fez, Senhor, tu lembra, Senhor, que eu andei diante de ti? Tu lembra, Senhor, e tal? E ele chamou a memória de Deus. Deus não esquece de mim nem de você, irmão. Deus, ele sabe de tudo sobre a minha vida e a tua, num silêncio na nossa vida. Agora, somos nós que muitas vezes estamos esquecidos de Deus. Filho meu, não te esqueça da minha palavra, não te esqueça dos meus mandamentos, não te esqueça da minha lei, porque é eles que te aumentam teus anos de vida e de paz. Então, o primeiro conselho, não ande esquecido de Deus. A primeira coisa que você levantou pela manhã, lembra do Senhor, me dá a tua graça, me dá a tua misericórdia, me ajuda, Senhor, eu tenho algo para resolver hoje. Pede a ajuda de Deus, fala com Deus e Deus vai honrar você. Amém, igreja? A gente deve lembrar que é o Senhor que nos ajuda. A gente deve lembrar que quando Pedro tentou andar sozinho, ele afundou. Quando ele olhava para Jesus Cristo, ele conseguiu andar sobre as águas. O negócio é olhar para Jesus. Diga para você, irmão, olhe para Jesus. Olhar para Jesus é lembrar que esse Deus cuida de mim, cuida de você. Lembra do apóstolo Pedro, lançando sobre ele o quê? Toda a vossa ansiedade. Por quê? Eu vou dizer uma coisa aos irmãos que parece muito difícil. E talvez você diga, pastor, é fácil falar. Não tenha medo do dia da manhã, não. Amanhã Deus tem coisa boa para você, Deus proverá. Não vai ser como você, às vezes vem aqui o Satanás, o diabo, pinta aquele terror. Deus tem coisa nova na minha vida e na tua vida também. A cada manhã ele faz coisa nova. Jesus disse assim, ó, basta cada dia o seu próprio mal. Ô pastor, como é que vai ser quinta e sexta e sábado? A gente não sabe, irmão. A gente está aqui agora, então vamos confiar no Senhor. A vida tem tristeza mil. Sabe essa música? Todo mundo conhece. Nem tudo é um céu e anil. Mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Qual é o caminho? Confia em Deus. E Ele nunca falhará. Confia em Deus que essa negra nuvem passará. Não duvides, mas confia em Deus. Vai dar certo. Deus vai te ajudar. Vai ser feita a vontade dEle na minha vida, na sua vida também. Então, em primeiro lugar, isso, irmão, é confiar no Senhor. É lembrar do Senhor. E acolha também essa verdade. Ele vai dar proteção e paz. Veja o versículo 3. Não te desampare a benignidade, não te desampare a fidelidade. Coloca no teu pescoço, ata no teu pescoço, e escreve na tábua do teu coração.
Se eu e você fizer isso, verso 4, a igreja pode ler? E acharás graça aos olhos de Deus e até dos homens. Quando a gente está em paz com Deus, irmãos, até os nossos inimigos vai ser reconciliado. A Bíblia fala sobre isso. O segredo é andar com Deus. E nesse segundo tópico, acolha com amor essa verdade. A verdade de que devemos confiar do Senhor. Ele não vai desamparar nunca. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, você não é para lhe alegrar não, está no meu coração, está aqui na Bíblia. Deus nunca vai desamparar você. Deus está cuidando de você. Às vezes tem situações que você diz, e agora, como é que vai ser? Mas confia no Senhor, que Ele vai mostrar a você a saída. Deus tem uma saída, irmão. Deus tem um escape. Deus é fiel. Faraó pensava que ia acabar com o povo de Deus, mas o mar se abriu. Vai abrir o mar e você vai passar com os pés enxutos e vai dar glória ao Senhor. Então, em segundo lugar, é não esquecer. Acolha com a verdade. Amarre-a ao redor do teu pescoço. Escreve na tábua do teu coração. 2 joias que você deve usar todos os dias. O amor genuíno. A fidelidade. Não é um amor sentimental, mas aquele que age para o bem do próximo. Não é a verdade dura, mas é a fidelidade da palavra de Deus. Quando nós usamos esse colar, o colar da verdade, o colar da confiança, escreve no nosso coração, vai ter resultado. É a vitória que Deus vai dar a mim e a você. Porque nós estamos demonstrando confiança no Senhor. Guarda na tábua do teu coração. É confiança no Senhor, confiar de todo o teu coração. Então, meus irmãos, o resultado é graça, o resultado é maravilhas, o resultado é milagres, o resultado é portas abertas. Deus vai fazer muita coisa na minha vida, na sua vida também. Quando a gente confia dele de coração, acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos olhos dos homens também. E o verso 5 eu queria que a igreja lesse bem forte comigo. Vamos ver? Confiança, vamos lá? Confia no Senhor. A gente cai um risco de dizer assim, eu vou resolver do meu jeito. Deus me dá sabedoria. Sim, quem dá sabedoria é Deus. Mas pergunta ao Senhor. Senhor, é da tua vontade. Insista nisso. Porque quantas vezes a gente é servo de Deus, é crente, vem para a igreja, lê Bíblia, anda com Deus, mas fica sem perguntar ao Senhor. É bom conversar com o Senhor. É da tua vontade, Deus, que eu venha dessa casa mesmo? É da tua vontade, Senhor, que eu faça essa mudança? É da tua vontade que eu saia desse emprego? Sempre perguntando a Deus. É a tua vontade, meu Deus, essa decisão que eu estou para tomar, a gente precisa perguntar a Deus. E Deus vai responder. Deus tem uma resposta para você nessa noite. A palavra que diz assim, o destaque é, confia no Senhor. E aqui eu vi um comentário que me chamou a atenção. Reconheça a Deus, confia nele, em todos os teus caminhos, e ele vai endireitar aquilo que é troncho. As nossas veredas. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, direito, mas no final são caminhos de morte. Confia no Senhor, bendito é o nome de Jesus. Há um engano sutil. Aqui, né, a gente vê quantos erros nós já cometemos. Achar que o meu entendimento é suficiente. O irmão já viu aquele versículo lá no profeta Isaías, capítulo 55? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Às vezes nós estamos com aquela crença que é de Deus, mas peça a Deus confirmação. Vamos pedir a Deus confirmação, porque se é de Deus, irmão, vai dar tudo certo no nome de Jesus Cristo. Mesmo se for para fracassar, Deus muda a situação e vai dar certo. Agora, lembre-se de algo. Quando Jesus mandou os discípulos passar para o outro lado do mar, ele foi uma ordem de Cristo, eles estavam em obediência. Teve tempestade? Mas não foi Jesus que mandou? Teve tempestade? Teve. E a tempestade consumiu eles? Não, porque Jesus mandou e ele se responsabiliza. Se está tendo luta, pode esperar que Deus vai dar vitória. Tem sinais de Deus, ele vai nos abençoar. Olha, irmãos, a luta foi tão grande na vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eles foram jogados na fornalha. Mas na fornalha Deus deu vitória. Lembre-se disso. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas lá naquela cova Deus deu livramento. Deus é livramento na tua vida e na minha vida. Deus é aquele que nos livra, mesmo se você estiver na fornalha agora. Pastor, vou falar a verdade, eu estou numa fornalha. Eu estou numa cova já. Mas Deus pode tirar você dessa cova. Pode fechar a tua cova e o nome dele será glorificado. Creia. Aqui, meus irmãos, diz que é de todo o coração, de toda a alma. Agora, importante, reconheça que é Deus, é convidar Deus para essa reunião, para essa decisão, para a tua dor, a tua alegria. Então, olha, eu vou dizer uma coisa aos irmãos que eu já vi isso quando eu estudava a teologia.
falava de alguns expoentes da reforma protestante. E um deles disse assim, que Deus é o incompreensível. Quem disse que Deus explica tudo a gente? Mas acredite, se Ele mandou, vá que é vitória. Se Ele está no negócio, a gente parece que tudo está perdido, mas Ele vai mostrar o caminho da vitória. Esse é o nosso Deus. A gente não entende tudo, não. Ninguém vai entender tudo o que está acontecendo. Jesus, certa vez, disse assim aos discípulos, o que eu faço agora, vocês não estão compreendendo, só vão compreender depois. Você está percebendo? Muitas coisas a gente não está entendendo o que está acontecendo. É até estranho. Logo comigo, por que comigo? Mas Deus está tratando de você. Eu quero dizer para você, você é muito querido de Deus. Você é muito querida de Deus. Ele chama você de filho. Meu filho. Meu filho. Então ele diz assim, olha, não, meu filho. Confie de todo o coração e não apenas com tua mente. Agora, no versículo 7 tem algo que me chama a atenção. Observe esse verso 7, porque muitas vezes serve para mim e para você. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta de quê? Sai disso. Você sabe que é uma coisa mal, sai disso. Deus está dando a você hoje uma oportunidade para você sair dessa amizade. Você está entendendo o mistério? Deus está dando uma oportunidade para você sair desse negócio. Se tem um negócio que Deus já lhe avisou que aquele negócio é errado, sai disso, é melhor. Eu creio no Deus que se manifesta, irmão. Sai, meu filho, filho meu, sai daí. Não toque, não ande com ele. Sai desse caminho. É o caminho dos pecadores. Está aqui justamente, eu lia nesse texto. Se os pecadores quiserem te atrair, veja. Ouve a instrução do teu pai, não deixa a doutrina da tua mãe. Filho meu, versículo 1:10. Por favor, capítulo 1 de Provérbios 10. Veja o que é que ele diz para o filho. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consinta. Sai desse caminho. Sai dessa amizade maligna, não é de Deus. Então você diz, não, Senhor, Deus está falando com você nesta noite, falando com o teu coração, o meu também. Se eles quiserem te atrair, sai desse caminho. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos... Cuidado com alguns conselhos. Não siga esse conselho. Nem anda no caminho dos pecadores. Irmão, eu e você, a gente precisa ter discernimento. Eu gosto de ouvir os conselhos das pessoas. Mas eu quero ter um entendimento melhor do conselho de Deus para a minha vida. Tem pessoas que falam, não faz isso não. Por que eu não vou fazer? Eu gosto de fazer pedido de oração à minha igreja. Eu gosto de agradecer à minha igreja. Tudo que a igreja, Deus tem feito na minha vida através da minha igreja. Por que eu vou ocultar alguma coisa da minha igreja? Se Deus me deu essa vitória na minha igreja, eu conto a minha igreja. Eu falo das minhas lutas, eu falo dos perigos, mas falo da vitória e do culto de gratidão, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Hoje eu estava almoçando com minha família. Hoje é o aniversário de Abinaí. E eu dei uns conselhos para ela na mesa onde nós estávamos. Estava o pastor Abisaí, estava Nael, estava a família. Esposa, eu dizia, eu dei um conselho a ela, minha filha, escuta o conselho do seu pai. E falei sobre um doutor na Bíblia, que ele se humilhou diante de Deus para conseguir a verdade. Ele vivia num palácio. Ele foi criado para ser um príncipe faraó. Eu disse tudo isso na mesa. Mas Deus queria falar com ele, tirar ele daquele lugar e colocou ele no sopé da montanha. Vá para o sopé da montanha e fala com Deus, que a verdadeira sabedoria está em ouvir Deus. E ele não entendia o que é a vida. Ele não acreditava. Ele só acreditava em Faraó, no poder do homem, mas ele conheceu o Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, nós precisamos, minha filha, a melhor sabedoria é a sabedoria, é buscar o Senhor. Aí eu recitei para ela Salmo 90, verso 12, em todo canto, no céu, quando eu tiver. Ensina-nos a contar o quê? Os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o quê? Corações sábios. Deus tem abençoado ela, minha filha, Deus tem algo na sua vida. Agora ela está ensinando também aqui na Universidade Federal, aqui em Recife, a turma do mestrado. Deus falou para ela, chamou grande coisa. Ela não é apenas professora da graduação, mas agora do mestrado. Minha filha, Deus tem coisa na tua vida. Fale desse amor, fale da graça do Senhor. Diga que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Ele não pode esquecer dos favores antigos de Deus, tudo que Deus faz na nossa vida. Então, esse verso 7 me chama a atenção. 3:7. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Por que teme ao Senhor? Porque o temor do Senhor é o que, igreja? Veja aí, Provérbios 1:7. Provérbios 1:7. Todo mundo aí vai ler, bem forte. Vamos lá? O temor do Senhor... A Bíblia chama de louco quem despreza a palavra de Deus.
A Bíblia chama de louco quem deixa de ler a Bíblia, a palavra de Deus, quem deixa de orar. Irmãos, a gente pode ter tudo. Minha mãe está aqui. E ela cantava muito esse hino. Eu via bem a senhora cantando. Vou cantar só um pedacinho. Não tenho sua voz, não. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus, mas quem ama Jesus Cristo, já tem morada. Nada nesse mundo vai te dar acesso ao céu. Quem der Jesus Cristo, a mim e a você, quando a gente crê de todo o coração. Então, meus irmãos, confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece, convide a Deus para essa reunião que você vai fazer. Convide a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Convide a Deus para essa dor que você está passando. Convide a Deus nessa alegria que você está desfrutando. É tudo o Senhor. A Bíblia diz que em tudo dai graça. Tudo é para convidar o Senhor. E o terceiro conselho é confiar de coração em Deus. Agora o quarto, a gente leu aqui, não seja sábio, é para a gente não ser arrogante. Cuidado com a arrogância. Não é? Confia no Senhor. A gente às vezes, sabe, irmãos, tem uma coisa boa acontecendo com a gente não comunica com ninguém. Eu não entendo esse silêncio. Conta a Deus. Conta a tua vitória. Não, pastor, eu tenho medo de contar para ninguém falar. Conta o que Deus fez na tua vida. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que louve a Deus, glorifique o Pai que está no céu, através da sua vida, através do que Deus está fazendo no teu filho. Mas a gente, às vezes, é um tipo agente secreto, fica secreto. Agora, se vier uma bronca pesada, às vezes a gente diz, quando está sendo abençoado, esquece de falar. Eu sendo você, não esqueceria de falar, não. Diz o que Deus tem feito na tua casa, na tua vida. Não é com arrogância, não. É com alegria. Deus tem feito maravilha na vida da minha família, em minha vida, e faço culto e gratidão. Porque Jesus, ele criticou, ou ele censurou 9 leprosos que não voltaram. Apenas um voltou para dar glória a Deus. Um conselho também. Esse é o mais difícil, é o último. É o mais difícil. Eu reconheço. Aceite correção. Tem gente que não quer aceitar correção, não. É do jeito que quer, mas não é do jeito que a gente quer, não, irmão. Nunca foi do meu jeito. Sempre Deus tem alinhado. Sempre Deus tem ajustado muitas coisas na minha vida. Mas a gente acha que é do jeito. Veja se não está assim. Escrito no versículo de número 11 e 12. Filho meu, novamente, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Verso 12, a igreja pode ler comigo, 12, vamos lá? Porque o Senhor... Irmãos, tem gente que não aceita a correção. Os filhos mesmo, não aceitam não. Não, a mensagem foi boa até aqui, essa parte eu já não gostei. Não é desse jeito não. A palavra de Deus é toda para a gente, para mim e para você. E quem está pregando também sabe. Ele fala o seguinte, ó, atente para esse conselho. O silêncio de Deus, eu quero dizer uma coisa a você, o silêncio de Deus incomoda você. Deus às vezes fica silêncio sim ou não? Quem já orou e Deus não respondeu foi nada. Já aconteceu isso na minha vida. Eu achei que não teve resposta. Mas tem um detalhe, o silêncio é uma resposta de Deus. Espere. Espere com paciência, a gente não gosta disso não. Deus às vezes quer nos corrigir. Então nesse último tópico, é o versículo 11 e 12. O Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz o filho a quem tem carinho. Esta é a lição mais dura. Você vai ver lá em Hebreus, dizendo que nossos pais nos disciplinavam quando nós éramos crianças. A gente não gostava. Quem gostava de levar uma pisa? Quem gostava? Ninguém gosta, mas ele repreendia porque estava fazendo o nosso bem. E a gente não gosta disso. Ainda hoje, muita gente fala, eu não gosto dessa mensagem não, essa mensagem é cajado. Não tem nenhum cajado aqui não. Deus ama você, Ele está lapidando você, Ele é oleiro, nós somos vasos, Ele está tratando de mim, está tratando de você. Mas tem gente que não aceita a correção. Esta é a lição dura. Os dias ruins não são esquecimento de Deus, são muitas vezes o seu amor em ação. A disciplina não é castigo, mas treinamento de Deus para você. Irmão, Deus tem uma coisa tão grande na sua vida que Ele está ali treinando na fornalha da aflição, mas vai lhe dar vitória. E você vai reconhecer. Trabalhei um tempo que todo domingo estava escalado. Eu dizia, Senhor, eu não queria ficar dia de domingo fora da igreja, mas um dia o Senhor vai me libertar. E chegou o tempo da minha vitória, minha aposentadoria, fizeram assim para mim, não quer continuar? Eu disse, eu não, Deus me livre, não quero continuar mais não. Eu quero agora servir ao Senhor. Aí a gente fica procurando sarna para se coçar. E vocês estão entendendo isso aí? Fica lá e tal,
Espera no Senhor. Irmão, o tempo está difícil. Olha, eu fico vendo crente na igreja quase todo dia, orando, passa por lutas, e é o crente que some. Só Deus tem misericórdia, irmão. Não houve palavra, não houve oração. Hoje aqui a gente orou, a gente ouviu o testemunho pela manhã, pela tarde e agora à noite. E ele diz assim, olha, não, essa é a lição dura. A disciplina não é castigo, mas treinamento. O deserto é a escola do Senhor. A gente já ouviu isso? O deserto é a escola. Todas essas portas fechadas que você tem hoje, Deus vai mostrar a você. Só quem abre é Ele. Não é porque você é sabido ou muito inteligente. Reconhece a Deus em teus caminhos e Ele vai mudar essa história quando a gente confia no Senhor. Então está aqui essa palavra, esse conselho, para mim muito bom, que a disciplina de Deus, Ele nos ama, Ele corrige, porque Ele quer nos dar vitória, porque você é filho, e filho é corrigido. Você não é um estranho, você não é bastardo, você é filho. E quando a vida apertar, não murmure. Onde é que está Deus? A gente leu no começo do culto. Nosso Deus está nos céus e faz tudo como me agrada, como lhe agrada. Irmãos, tem coisa que Deus não responde, nem vai explicar a você porque não respondeu. Continue confiando nele. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir e se continuar fechada, ele é Deus sempre. Sempre será Deus. Vamos ficar de pé nesse momento? Eu queria ler a conclusão, já são 9 horas. A lição que a gente tem. Nosso Deus, Ele sempre quer nos ensinar. As maiores profundezas do caráter são cavadas com a enxada da adversidade. É muito difícil, irmão, a adversidade na nossa vida. Se Ele nos disciplina, glorifica a Deus por isso. Tente agradecer a Deus. É muito difícil. Senhor, eu agradeço por essa prova. É muito difícil. Mas vamos tentar fazer isso. Senhor, obrigado. Senhor, eu não estou entendendo e está me machucando, está doendo, mas eu quero te agradecer. Aí sabe o que vai acontecer? Paulo deveria murmurar, né? Levou lapada, estava preso, só porque pregou a palavra. Mas era perto da meia-noite, ele fazia o quê? Orava aí, cantava louvores a Deus. E perto da meia-noite, hoje, perto da meia-noite, você pode ouvir o bradar de Deus na sua vida. Está tudo difícil, as portas estão fechadas, você não está entendendo, parece que cada vez está ficando mais ruim. Deus vai fazer essa mudança na minha vida, na sua vida também. E a conclusão é essa. Bendito seja o nome do Senhor. A confusão é, se você guardar a lei, os mandamentos, a obediência, o amor, a verdade, e confiar em vez de duvidar, em se humilhar em vez de se exaltar, e aceitar a disciplina em vez de resisti-la, então os dias virão. Vai vir dia de paz, a palavra de Deus diz. Vai vir saúde, vai vir direção. O mundo vai lhe oferecer atalhos brilhantes e prazeres imediatos. Mas o caminho de Provérbios 3 é estreito, porém seguro. Ande nele, confia no Senhor. Porque, irmãos, Deus ele vai te ajudar na terra. Deus vai mostrar o quanto Ele te ama. E você vai ver as coisas e vai contar. Eu não entendia, Senhor. Mas agora eu entendo. O Senhor está trabalhando na minha vida. Toda a glória é dada ao Senhor. Então, meus irmãos, Deus está com os braços abertos. Você não é filho, filho meu. Ouve a minha voz. Atende a minha palavra. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Confia no Senhor e aparta-te do mal. Pai querido, obrigado porque esse texto muito conhecido de Provérbios capítulo 3, onde somos convidados a ter a confiança num pai que sabe trabalhar, num pai que sabe forjar caráter, num pai que sabe nos moldar, num pai que é oleiro e trabalha no vaso como Ele quer. Ó Pai amado, eu creio que essa mensagem, essa palavra nesta noite tem sentido para a minha vida e para a vida de muitos aqui, ó Pai. O que o Senhor requer dos teus filhos, que sejam filhos obedientes, filhos que andem contigo, e mesmo quando não entender, Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu quero te agradecer, eu quero pedir vitória, mas eu quero agradecer por essa experiência, e eu quero glorificar o teu nome, eu quero falar do teu amor, eu quero contar a história à igreja, eu quero contar a história a quem estiver dentro de mim, que temos um Deus que age na hora certa, e tudo é para a glória do nome dEle. Leva-nos em paz para nossos lares, ó Pai, e que possamos continuar confiando no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa vitória. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito, seja com essa igreja, com todos nós e com todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Vão na paz de Cristo.